Estamos de volta mais uma vez para falar da vida do Meler Salomão. Quando nós falamos de Salomão, do rei Salomão, do rei de Jerusalém, nós entendemos que a missão de cada ser humano aqui na Terra é destacada pelo grande Senhor do Universo, que nós chamamos de Yud-He, Vav-He, Adonai, o Eterno, o El Shaddai. Ele determina as missões que cada pessoa que desce a uma Mahut, que é o planeta Terra, que nós chamamos de Mahut, que na árvore da vida é a parte mais baixa, que é a raiz da árvore da vida. Por isso ela é mais densa, é trevas densas, mas também tem a parte de iluminação, que é o Keter, que é a parte mais alta da árvore da vida. O Keter no hebraico significa coroa. São 10 sefirás, na qual a gente pode estudar matematicamente a astrologia, aprender quais são os 32 caminhos para se traçar na árvore da vida. Salomão, o rei Salomão, ele entendia que era necessário trabalhar nesse sentido de reconhecer as coisas ocultas que o Criador tem para cada um de nós. Ele sabia que o Eterno, o Criador, ele oculta muitas coisas no universo, na parte espiritual, para que o homem material não possa ver se está voltado para a carne. Mas quando o homem ou a mulher se volta para o mundo espiritual, na obediência, na guarda dos seus mandamentos, pode fazer coisa extraordinária. Nós podemos observar uma coisa interessante que aconteceu com Moisés. Moisés, ele sabia um segredo dos segredos. Que segredo seria esse? Que coisa misteriosa seria esse? Que ele chegou diante do mar e o mar teve que se abrir. Nós temos aqui no Salmo de número 49, da Bíblia hebraica, que diz que o mar se abriu 12 vezes, 12 caminhos, para cada caminho passar uma tribo de Israel. As Bíblias comuns mostram que o mar se abriu no meio e todo Israel passou por aquele caminho. A Bíblia hebraica, a original, mostra que foi por 12 caminhos, quer dizer, o milagre foi multiplicado 12 vezes mais. O que Moisés fez para que o mar se abrisse? Ele sabia um segredo dos 72 nomes do Eterno. 72 nomes do Eterno. E naquela hora que ele se viu em aflição, olhando para frente o mar, olhando para trás, ele escutava os gritos e o barulho dos cavalos de Faraó. Ele falou os 72 nomes do Eterno, que significa 72 anjos, que trabalham para fazer os grandes milagres, trabalham no sentido de eternizar o milagre na vida das pessoas através do Eterno, do Criador de todas as coisas. Então, quando ele proferiu as palavras dos 72 nomes do Criador, do Eterno, os anjos vieram e fizeram aquele grande milagre. O mar se abriu em 12 partes. É interessante que o rei Salomão sabia dessas coisas, dos milagres, das coisas que podem ser mudadas, ser transformadas. Porque ele leu que Deus estava tão alegre quando fez o paraíso e falou para Adão para que ele desse nome em todos os animais, para os peixes. E
para os insetos, tudo que você vê hoje foi dado o nome através de Adão. E ele disse assim, o Eterno, tão alegre, quando viu a grandeza daquele único homem na terra, obedecendo às suas ordens, e disse, olha, te dou poderes para dominar todas as coisas. Tudo que tu vês será dominado por ti. Tu está acima disso tudo. Só que, misticamente, a astrologia mostra, por outro ângulo, que o Eterno estava dando poderes espirituais para Adão, para dominar tudo que tivesse na frente dele, tudo que ele pudesse ver e alcançar, ele poderia dominar. São as forças materiais e as forças espirituais. Salomão se destacou para se tornar o grande rei e o homem mais rico da face da terra, tanto em sabedoria como em riqueza mineral, em tudo. Nunca houve um rei que tivesse tanta sabedoria como o rei Salomão. O rei Salomão, ele descobriu o segredo da prosperidade vindo da parte do Eterno. E quando ele descobriu isso, ele passou a dominar. Ele passou a dominar as forças espirituais que regiam ali em cima de Jerusalém, lá em Israel. Ele foi um governador inteligente, um grande homem, um grande rei inteligente, que soube governar com punho, com mão de ferro. Ele mandou prender todos os principados e potestades, dominadores dos ares que estavam em cima de Jerusalém. E todos foram presos, todos aqueles espíritos trevosos foram presos. A partir dali, ele pôde trabalhar em paz. Ele não teve oposição espiritual no seu governo, porque todos os seus inimigos espirituais estavam amarrados, estavam presos. E aí ele pôde construir, ele pôde prosperar. Tudo que ele fazia se multiplicava na mão dele, porque ele sabia o segredo que Deus dera para ele no dia que ele ofertou uma oferta de 1000 bois lá no templo. À noite ele foi dormir e Deus abriu a janela do sonho e falou com ele. E disse, pede o que tu queres e te darei. E ele pediu sabedoria. Então o Eterno disse para ele, te darei sabedoria, mas também te darei riqueza. Porque a riqueza e a sabedoria andam junto. Uma pessoa que não tem sabedoria, ele pode adquirir riqueza, mas perde no futuro. E assim aconteceu com Salomão. Ele recebeu sabedoria, ele recebeu riqueza e começou o grande comércio de Israel por toda a terra daquela época. Um homem que arquitetou 500 navios. Naquela época fazer um navio era muito complicado, mas ele fez. Ele colocou comandantes de cada embarcação para administrar o comércio que Israel estava lançando ao mundo e recebendo, e comprando e trazendo para Israel. Depois de 6 meses a 1 ano, ele começou a colher frutos que esse navio mercante trazia do mar, trazia de outros países. Ele sabia negociar, mas em primeiro lugar ele amarrou as forças contrárias que lhe perseguiam. Toda autoridade, seja prefeito, seja governador, seja presidente, rei, duque, príncipe, há também principados para atrapalhar a prosperidade desse povo. E Salomão, quando ele conseguiu isso, ele passou para um livro e ele dominou essas forças, 72 daimons. Principado, potestade, duques, reis. Esses mesmos principados e potestades que atuavam ali para roubar a prosperidade de Jerusalém naquela época, na época de Salomão,
o Eterno, o Adonai, já tinha destronizado esses espíritos, essas forças de potestade no passado. Você sabia que já houve, a primeira parte do planeta Terra foi destruída por Adonai? A segunda vez, Adonai reconstrói o planeta Terra pela segunda vez e depois ele destrói de novo. Todos esses principados e potestades estavam atacando as cidades do passado. O que aconteceu com o Eterno quando ele destruiu pela segunda vez esse planeta Terra que nós estamos? Ele fez um projeto para fazer de novo, pela terceira vez, reconstruir Mahut, planeta Terra. E ele construiu e deu poderes para aqueles que estão na frente para administrar. Deu também uma certeza de que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Se todos os governantes do mundo que já teve e que estão aí e que virão, tivesse essa analogia de buscar forças espirituais da parte do Eterno para resolver os seus problemas espirituais, todas as nações iam deslumbrar com abundância de bens. E eu quero te dizer uma coisa, você pode ter um chamado de Deus para grandes obras. Vamos encerrar agora e voltaremos no próximo programa, ainda na continuidade de falar das riquezas da sabedoria do rei Salomão.